Thiago Reis está de volta. Fala aí, Thiago. É isso, Cirilo de volta com mais do Atlético Galo aqui no Rádio Esportes, conforme prometido. Vamos falar dessa próxima parada, do próximo desafio do Galo no Campeonato Mineiro. Jogo sábado em Brasília, torcedor atleticano, né, de todo o Planalto Central, certamente vai acompanhar, vai apoiar o time do Atlético. E claro, se o resultado não vier, cobrar novamente, como aconteceu ontem após a partida na Arena MRV. Técnico Filipão, como eu disse na minha primeira participação, começa a projetar o time com treinamento hoje à tarde. Daqui a pouquinho, alguns jogadores, inclusive, já estão a caminho da cidade do Galo para iniciar esta atividade. O Atlético volta a treinar nesta sexta-feira pela manhã e embarca à tarde para a capital federal, chegando a Brasília já no início da noite. E aí o Filipão na concentração para ajeitar, para tentar buscar soluções para o time do Atlético. Um problema crônico do time do Galo, Cirilo, e ontem se repetiu a bola aérea, né? Impressionante como é um Deus nos acuda quando se cruza a bola na área do Atlético pelo alto. Ontem voltou a sofrer um gol assim, desta maneira, com o zagueiro do Tombense. Uma jogada bem ensaiada, inclusive, méritos também do Tombense, mas o Galo seguidamente sofrendo gols na bola aérea, vem sendo um problema crônico. O Filipão até falou na coletiva, né, que é questão de posicionamento, tem que acertar isso e vai trabalhar a partir de hoje também este problema, esta situação envolvendo a bola aérea defensiva, especialmente, que vem castigando o Galo em muitos dos jogos. Vamos acompanhar em preparação, o Galo tem que voltar a vencer, e não só isso, né? Mostrar um melhor futebol, que não aconteceu ainda em 2024. Torcida do Galo tá na bronca, especialmente com o trabalho do técnico Felipão. Cirilo, já eu volto para fechar o noticiário do Galo aqui no Rádio Esportes. Já tem mais do Galão da Massa, Cirilo. Combinado, Thiago Reis. Já tem debate, hein? O tema do debate vai ser o Atlético, esse começo de temporada e mais um tropeço. Rádio Esportes. Debate. Vamos pro Rádio Esportes Debate. A pergunta é simples, Alexandre Simões e Léo Figueiredo. Por que o Atlético tropeçou mais uma vez em casa e dessa vez contra um time que está no momento na Série C do Brasil, apesar de estar invicto no campeonato, isso é louvável a campanha do Tombense? Por que o Atlético não consegue embalar, Alexandre Simões? Ô, Cirilo, olha só, é um início de temporada muito abaixo do que a gente esperava, até pelo fato de o Atlético ter mantido o mesmo grupo, o mesmo time do ano passado. A única peça nova é o Scarpa, tá? Que chegou e ainda não... Chegou assim, foi contratado, né, Léo? Tá aí, né? Mas a gente não pode dizer que o Scarpa estreou no Atlético, né? Tem que ter muito boa vontade pra achar alguma coisa no Scarpa. Até agora, a gente sabe da qualidade dele pelo que ele jogou no Fluminense, pelo que ele jogou no Palmeiras e qualquer um contrataria, né? Não tô dizendo que ele vai dar errado, mas precisa de muita boa vontade pra achar alguma qualidade no Scarpa, porque até agora ele não conseguiu jogar. Seja na esquerda, seja na direita, não conseguiu, né? Mas pouca gente conseguiu. O Atlético viveu de lampejos. O jogo do Atlético, por exemplo, que foi assim, a salvação da lavoura, né? Porque era um jogo que o Atlético podia ter perdido. Eu vi o Caixa falando, né? O Atlético podia ter feito 1-0, só teve que fazer 1-0, é normal, era ele ganhar o jogo do Atlético, né? O Hulk faz uma jogada genial, sofre um pênalti, depois bate uma falta lá, o goleiro aceita. O Galo fez 2-0 num jogo que ele venceu e... O problema todo, Cirilo, é que o ambiente, o modelo de segundo turno de campeonato brasileiro não pode ser considerado agora. O retorno do campeonato brasileiro da Série A, historicamente, é aberto. Você tem espaço. Os times propõem jogo, porque tá todo mundo brigando por alguma coisa. O Coritiba veio aqui e jogou aberto contra o Atlético. O Goiás veio aqui e jogou aberto contra o Atlético. Então, o Atlético tinha um poder de reação muito bom e uma dupla de ataque que é a melhor do Brasil, funcionando muito bem, tá? Então, o Atlético, ele tem a memória de 2023, mas um cenário completamente diferente em 2024, porque até agora ele só encarou times que tiveram uma proposta de ficar mais atrás, esperando e explorando os espaços do time do Atlético ou as falhas do time do Atlético. E o Atlético vem encontrando muita dificuldade, e isso preocupa a gente. Por quê? Preocupa a gente porque daqui a pouco começa a fase de grupos da Libertadores e o Atlético, pelo poderio técnico que ele tem, dificilmente deixará de encarar lá na casa deles ou aqui na Arena MRV adversários que vão jogar exatamente dessa maneira.
Léo Figueiredo, tá faltando alternativas para esse Atlético? O principal problema é coletivo? A individualidade tem que ser destacada também? O que justifica um começo de temporada de 2 derrotas, e inclusive uma no Clássico e uma pro Patrocinense, um empate em casa e 2 vitórias até aqui? Ô Cirilo, a má fase do Atlético, o Atlético está numa má fase no início do ano, né? Esse momento ruim do Atlético no início do ano, ele precisa ser visualizado de uma maneira macro. Não é só focar em um personagem para criticar, não, porque a responsabilidade precisa ser dividida. Mas é claro que a maior parte dela recai sobre o comandante, sobre o Filipão. O Filipão tem um ótimo elenco, ninguém questiona. O Filipão tem o melhor elenco do campeonato, ninguém questiona. O Filipão era técnico do Atlético desde o ano passado, ninguém questiona. O Filipão foi um baita técnico do Atlético no retorno do ano passado, ninguém questiona. O Filipão mudou o Atlético, o Filipão evoluiu o Atlético? Não, isso também ninguém questiona. O Filipão está conseguindo achar alternativas de jogo nesse início de ano em que o Atlético tem certas dificuldades? Não, e ninguém questiona. Porque as virtudes e as dificuldades do Filipão, elas são conhecidas há 50 anos. Então, o que o Atlético não consegue entregar é porque a turma lá de dentro do campo não está conseguindo realizar. Porque fora dele, nunca foi um grande time coletivamente falando. O que o Filipão fez no ano passado, para aquela arrancada, foi arrumar a defesa, e nisso ele é muito bom. O Atlético teve a melhor defesa do campeonato e tinha Hulk e Paulinho encantados, metendo gol em todo mundo. O Paulinho sendo artilheiro do campeonato, o Hulk dando um monte de assistência e o Atlético ia ganhando. E outra, o interesse. Porque o interesse no retorno era muito maior do que o interesse que está nesse Campeonato Mineiro. A intensidade que o time jogava era outra. Só que o que a gente esperava? Início de temporada, é lógico que essa intensidade não vai aparecer, mas chegou aí o Scarpa. O que mudou no time do Atlético? Nada. Ainda não mudou nada. Eu acredito que vai mudar, porque acredito que ele vai jogar bola no Galo, porque eu acho ele muito bom jogador. Agora, para que ele jogue, ele precisa ter o trabalho facilitado pelo coletivo. Para o Scarpa aparecer mais, ele precisa ter coletivo. Para que Hulk e Paulinho apareçam mais, eles precisam de coletivo. Então, é claro que a maior responsabilidade do mau futebol do Atlético é sobre o Filipão. Ele precisa encontrar soluções para que o time dele destrave. Ontem, sem ele querer, sem o Filipão querer, apareceu uma chave ali para dar uma destravada que chama Alisson. Você sabe que ontem teve 2 pontos no pós-jogo da Itatiaia. O Filipão disse na entrevista que o Atlético ganhou uma contratação. O Alisson tá aí desde o meio do ano passado no profissional. O Filipão disse que o Atlético ganhou uma contratação que surgiu por conta de uma situação que pode ser resolvida, que é a do Pavon fechar o Atlético. Depois, o Caetano foi pra entrevista e disse que não é bem assim, que não foi por isso que o Alisson surgiu, não é por conta disso. O Filipão tinha acabado de dizer, então, o Alisson jogar, entrar, mostrar personalidade, partir pra cima, dar vida ao Atlético. O Atlético não é um time que tem vida, né? O Atlético precisa de vida, não tem vida ao Atlético. Tenho que falar disso aqui. O Alisson só surgiu porque o Pavon tá sendo vendido, porque caso contrário, entrar o Pavon no segundo tempo e fazer a mesma coisa que a gente sabe que iria fazer. Exatamente, até mesmo porque para o Filipão, para um garoto da base jogar, ele tem que ser melhor que os titulares, né? Acontece é que esse menino é melhor que a turma que tá lá, né? Não que Paulinho e Hulk, mas ele é melhor do que Kardec, do que Vargas, então ele é melhor que o Pavon nesse momento. Então, o Filipão ganhou uma chave para destravar o Atlético, mas ele precisa ter outras. Aí não é só com a base, aí entra também contratar. O Atlético não tem atacantes. O Vargas e o Kardec já eram, agora o Pavon tá saindo. Não adianta Isaac, Cadu, Alisson, colocar todos os meninos. Tem que contratar. Aí entra a responsabilidade da direção. E aí, Cirilo, para fechar o pacote, a responsabilidade da turma no campo. Se o Igor Gomes não faz o gol, se ele não joga bem, se o Zaratio se machucou, mas se não joga bem, tô aqui dizendo em nome de todos, né? Se o Hulk não consegue jogar bem como ontem, não conseguiu jogar, e se o Paulinho não fizer os gols do ano passado, não vai ter jeito. Porque o Paulinho começou esse ano como ele começou o ano passado. No Campeonato Mineiro foram 2 gols só. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, em 5 jogos no Campeonato Mineiro, não fez nenhum gol. E tá perdendo gol na cara. Aí depois sou eu que sou mala. Eu que pego no pé do Paulinho, o Caixa que pega no pé do Paulinho, é o fulano que pega no pé do Paulinho. Não, o Paulinho é um baita jogador. Mas ele precisa assumir o papel, cara. O sarrafo do Paulinho subiu.
Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele precisa decidir jogo pro Atlético. Não pode perder os gols que ele tá perdendo nesse início de ano, não. Tem que jogar o Alisson ou muita calma nessa hora, Alexandre Simões? Cirilo, tem que dar oportunidade ao garoto, assim como deu ontem, e ele entrou muito bem no jogo. Entrou muito bem no jogo. Né? Se a gente for pensar do ponto de vista produção, foi o atacante que mais produziu no Atlético. E a gente acabou de falar aqui que Hulk e Paulinho é a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. E quem mais produziu foi o garoto. Então, ele tem qualidade, tem personalidade e precisa ser inserido no time. Tá? É difícil a situação de atacante no Atlético pelo tamanho do Hulk, pelo tamanho do Paulinho, pela qualidade que os dois têm, tá? Mas não deixa de ser uma opção importante o Alisson, até porque ele é algo que o Galo não tem, né? Ele é o cara agudo de lado de campo, né? O Paulinho não quer muito mais o lado, né? O Paulinho quer ser esse cara solto, assim como o Hulk, que deu muito certo. E já falou sobre isso. Isso, não quer mais, né? Mas o Paulinho tem que fazer os gols, Simões. Ele tava dentro da área, tem que fazer o gol. Existe um frisson, um temor. Não pode criticar o Paulinho porque ele é artilheiro. Não, ele foi artilheiro merecidamente. E ele tem que assumir esse papel, cara. Ele não pode perder os gols, não, ué. Mas, de toda forma, o Atlético ainda carece de organização. Com certeza. Ainda carece de organização. E esse é o ponto principal e preocupante da história pelo tamanho e pela qualidade do time. Pra mim tá aí. A palavra tá aí. Organização. O Atlético necessita de ser mais organizado, né? Vamos seguir esse debate no YouTube agora e em instantes os destaques finais. Vamos lá no interativo. Acho que a palavra é essa, turma. Eu falei isso ano passado quando a fase tava ruim, hein? Pra jogar do jeito que joga, não precisa gastar o que gasta. Não precisa. Não precisa gastar 15 conto por mês pra jogar como joga, gente. Não precisa. Pra jogar desse jeito, sem intensidade, bumbum lá atrás, vamos deixar, não consigo propor jogo. Contrata 2 pontinhos rápido. Uns caras que correm, dá carrinho, não sei o quê. Não precisa gastar 15 conto por mês. O Paulinho perdeu o gol, tá? O Tombense, que eu me lembro aqui, de cara, perdeu 3 feitos. O Igor Bahia tropeçou. O Igor Bahia que fez o camisa 10 cruzou pra ele no contra-ataque. Ele deu carrinho, pegou pra fora. O Igor Bahia no tem final do gols jogo não tem nem explicação. O Igor Bahia tem gols no Mineiro. Acho que, não me engano, tem 4 gols no Mineiro. Olha, esse cara fez muitos gols agora. Era pra ontem ele ter passado o Mastriano. Era pra ontem ele tá com 6, né? Chegar a 6 gols no Mineiro. Então, além aquele de do tudo... carrinho não foi ele, né? Foi. Não, do carrinho pra fora. E o do final do jogo, que chutou Ele na mão do também, Edson. ué. E aquele que tropeçou e caiu na área. Ele Então, também. 3 com 4, 7. Era pra ele botar... O Mastriano tem quanto? 6? Mas o Mastriano fez 6. Então. Mas é o que eu tô dizendo, assim, era pra ter sido muito pior do que foi, né? Então, Era pra estar falando de um 2-0. Mas Claro, o 2-1. Paulinho perdeu uma chance clara. Foi até o Alisson que Mas foi fez uma depois jogada. também, depois já tava 1-1 o jogo. Ô Cirilo, é por isso que eu falei, tem que ser distribuída. Porque se o Paulinho faz o gol, o resultado era outro, talvez tinha alguém vencido o jogo hoje, era outra análise. O resultado dita muito o que acontece. Só que o resultado acontece pelo trabalho do treinador, do planejamento e montagem para o jogo e a execução dos caras. O planejamento não tem sido bom e o pouco que tem de execução, que era o que definia, não está conseguindo definir. Por isso que eu não me canso de dizer, não tem problema nenhum pegar no pé do Paulinho, do Hulk, que eles têm que decidir, porque é o que o Atlético tem, cara. O Paulinho não pode perder os gols, o Hulk tem que jogar tudo, porque senão o Atlético não ganha. Vamos fechar o programa. Logo mais tem turma do bate-bola. Vou te ouvir, Léo Figueiredo. Combinado.